Saudamos todos vocês com a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E mais uma vez é uma grande alegria podermos estar aqui. E quero repetir as palavras de Pedro que nós ouvimos na semana passada. Senhor, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos sempre na presença de Deus. Hoje, de uma forma toda especial, nós celebramos este culto comemorando 75 anos da hora luterana, levando Cristo para todas as nações e trazendo as nações para Cristo, para a Igreja de Cristo. Hoje também contamos com a presença do pastor Adelar Muniverg, que será o nosso pregador. E é com grande alegria que assim nós chamamos todos vocês muito bem-vindos. Que este culto possa acalentar nossos corações, fazer com que nós cresçamos na fé, no amor a Deus, no amor ao nosso próximo, e que assim possamos sempre estar dispostos a servir o nosso Deus. Eu quero seguir a liturgia conforme a projeção. Estamos mais uma vez na casa de Deus para agradecer por todas as bênçãos espirituais e materiais. Somos privilegiados, pois sabemos que Deus amou o mundo. Deus nos ama profundamente. Que Ele ricamente abençoe o nosso culto ao celebrarmos 75 anos de existência da Sociedade Missionária Hora Luterana, que existe para trazer Cristo às nações e as nações à Igreja. A Hora Luterana existe para comunicar ao mundo que Ele nos ama. E pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. Que Ele nos acompanhe agora e sempre. Amém. Podem sentar-se. Nós vamos louvar a Deus cantando a música 195 do Cancioneiro, Louvai ao Senhor, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs do Salvador Jesus, este é um momento muito especial em nosso culto, momento em que nós podemos nos achegar diante de Deus
e a Ele confessar todos os nossos pecados, confessar aqueles pecados que nós conhecemos, que sabemos que cometemos, aqueles pecados que nos entristecemos por eles, porque cometemos sem querer cometer. Também confessar a Ele aqueles pecados que nós cometemos sabendo que é pecado, e a Ele pedir forças para nos livrar da nossa maldade, para nos livrar das tentações, pedir forças para evitarmos o pecado. Sim, nós podemos colocar tudo aos pés da cruz de Jesus, e Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa maldade. Por isso, feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti estão nas tuas mãos. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livra da aflição, eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Em conjunto, vamos suplicar pelo perdão por meio desta linda canção. Onipotente Santo Deus, nós imploramos teu perdão. Não nos repreendas, ó Senhor, nem nos castigues em teu furor. Por nossas falhas, sinceramente confessamos. Uma coisa boa em nosso ser. Se acaso feri o meu irmão, se não estendi a minha mão, peço perdão. Nós suplicamos teu perdão, por teu sincero e grande amor. Mediante Jesus, o Salvador, tem misericórdia, ó Senhor, do pecador. Se esta é a sua sincera confissão, se você está arrependido de seus pecados, se você crê em Cristo e quer viver com a ajuda de Deus, Espírito Santo, então tenho uma ótima notícia para todos vocês. Deus, por amor a seu Filho Jesus Cristo, diz que estão perdoados os seus pecados e aceita vocês como filhos, e melhor, herdeiros do seu reino eterno. E eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, digo isso em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora vão em paz. Deus perdoou todos os seus pecados. Amém. Podem sentar-se com muita alegria, tendo perdão recebido de Deus.
Nós queremos louvar a Deus cantando o hino 330 do nosso inário, em nossa vasta terra. E este salmo, eu destaco especialmente ali o versículo 7, que diz que podem cair 1000 ao nosso lado, 10.000 do outro lado, mas nós não seremos atingidos. Porque às vezes as pessoas pensam nisso como algo físico, né? Estamos vivendo em tempos de guerra. Não é que do lado de um exército vai cair 1000, de outro vai cair 10.000 e alguém ali no meio não vai ser atingido. Aqui o salmista confessa a sua fé no Senhor Deus e mostra que em Deus, em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento, na alegria, na aflição, na luta, na solidão, Deus está conosco e Deus ao nosso lado. Nós não temos o que temer, nada poderá nos atingir. E aí o apóstolo Paulo diz: diante disso, nada poderá nos separar do amor de Deus revelado a nós em Cristo Jesus, que tanto nos ama. Vamos fazer esta leitura de forma responsiva, com divisão por versículos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrirá com as suas penas, e sob suas asas
Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, vou-lhe a salva, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Até aqui a leitura do Salmo. Nós vamos nos colocar de pé e orar ao nosso Deus. Todo-Poderoso, nosso Deus e Pai Celestial, nós recebemos graciosamente o Teu amor e o Teu perdão. Somos profundamente agradecidos por isso. Ajuda-nos pelo Teu Espírito Santo a compartilhar este amor maravilhoso com as pessoas que convivem conosco no dia a dia. Capacita-nos a testemunharmos nossa fé, mediante Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Pode sentar-se. Nós vamos continuar nossas leituras bíblicas. Nós estamos iniciando o tempo de Quaresma. E no tempo de Quaresma, nós temos a leitura de Atos, no capítulo 5, versículos 12 a 21. Atos 5, 12 até 21. Nós temos aqui os apóstolos fazendo muitos milagres. É claro, eles estavam cheios do poder do Espírito Santo, iam pregando o Evangelho e anunciando a salvação a muitas pessoas e também fazendo grandes maravilhas. Assim nós lemos: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados do Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinaram. Até aqui a leitura de Atos dos Apóstolos. Também neste momento nós queremos fazer a leitura de Apocalipse
Apocalipse, que serve de base para a mensagem do pastor Adelar. Apocalipse no capítulo 1, versículos 1 até 8. Apocalipse 1 a 8. Há poucos dias atrás, um garotinho aqui da congregação me perguntou: pastor, o que significa alfa e ômega? E hoje eu tenho a oportunidade de dizer a todos vocês, se porventura alguém tem alguma dúvida, quando a Bíblia se refere ao alfa e o ômega, a Bíblia está se referindo a Jesus como o princípio e o fim, né? Aquele que era, que é e que há de ser, né? Então Jesus sempre será o primeiro e o último, o primeiro e o único nas nossas vidas, e Ele derrama o seu amor sobre cada um de nós todos os dias da nossa vida. Assim nós lemos. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Até aqui a leitura de Apocalipse. Nós louvamos a Deus cantando a música 76 do cancioneiro Louvai ao Senhor, livres para servir. Posso
isso, hoje nós temos registrado em Lucas, no capítulo 4, versículos 1 a 13, aqui nós temos o relato da tentação de Jesus. Nós vemos o início do ministério de Jesus, quando depois do seu batismo ele vai para o deserto, ele fica 40 dias e 40 noites jejuando, e ao final deste tempo Jesus, ele sente fome, e Satanás aproveita essa fraqueza física de Jesus para tentar destruir o plano de salvação preparado por Deus. Mas Jesus é vencedor, e em Jesus eu e vocês também somos vencedores. Ele venceu nossos maiores inimigos, ele venceu Satanás, ele venceu o pecado, e ele venceu a morte por mim e por ti. Por isso, também, como lá no início do culto, nós somos herdeiros do trono majestoso de Deus. Glórias a ti, Senhor. Assim nós lemos. Voltou Jesus a ensinar. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se. Sabia que não estava certo. Estava lendo Marcos, perdão. Agora sim. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na uma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Todos juntos a uma só voz, grandes e pequenos, nós queremos confessar a nossa fé neste Deus maravilhoso que tanto nos ama, através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se. Nós louvamos a Deus cantando o hino 327 do nosso inário, Ergue-se o Estandarte. E lá na quarta estrofe, nós temos uma estrofe especial, uma estrofe em homenagem à hora luterana. Né? Então a gente canta, talvez vocês possam estranhar, essa estrofe é diferente. É
uma estrofe exatamente escrita para celebrar este trabalho tão bonito, tão importante, que é a hora luterana, levando Cristo às nações e trazendo as nações à igreja, trazendo Jesus à igreja. Proclamamos aos homens
Graça e paz do nosso bondoso Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, como foi lido no livro do Apocalipse. Graça e paz. E que essa mensagem aqui pense em você. Esse texto do Apocalipse, esse versículo, crianças, jovens, adultos e idosos, Ele nos ama, Ele te ama. Feche os olhos, por gentileza. Pai querido, a Tua palavra é semente, Tu és o semeador, e o meu coração é a terra que Tu semeaste e semeias, Senhor. Que através da proclamação da Tua palavra, cada um de nós encontre consolo e seja desafiado a permanecer no Teu caminho e a convidar outros a saber dessa notícia maravilhosa de um amor incrível de um Deus que mandou seu Filho por nós. Em nome dele, Pai, na unidade do Santo Espírito. Amém. Podem sentar-se. Queridos e queridas, eu coloquei na Nova Tradução da Linguagem de hoje, e eu gosto muito dessa imagem que tem um cérebro, tem um coração e forma uma música, né? Para quem gosta de instrumento musical. Por quê? Porque às vezes as coisas estão aqui e às vezes não vai para cá na nossa vida. Às vezes a gente sabe que Deus nos ama tanto e tem dias que nós nos sentimos as piores pessoas do mundo. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes. Para quê? Qual o objetivo de Deus em nos amar tanto? A fim de servirmos ao seu Deus e Pai. Eu acho muito difícil algum membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil que costuma vir aos cultos que não saiba que Deus o ama e maravilhosamente o ama. Não sei se você algum dia já fez uma declaração de amor para alguém. Alguns estão rindo atrás da máscara. Os ombros se mexem, né? Pois é. Talvez faz muito tempo, talvez não faz tanto tempo, talvez alguns aí estão ensaiando uma declaração de amor. No meu tempo, né, já faz bastante tempo, eu me lembro dos congressos de jovens, tinha os Correios do Amor. Vocês vão dizer, credo, pastor Adelar é misericórdia, né? Mas ainda tem, viu? Esse negócio funciona, né? Se você não fez, mas talvez ouviu uma declaração de amor, e as maneiras da gente fazer isso pode ser bem diferentes. Dá para falar, dá para escrever, e alguns corajosos se atrevem a cantar. Mas por favor, né, se você canta direitinho, e eu vi aqui que nessa igreja o povo canta bem. Legal, eu queria que todas as igrejas luteranas fossem que nem a comunidade, a congregação São Paulo, aqui de Afonso Cláudio. Legal vir aqui para o Espírito Santo, que honra, e ver um povo que canta. Mas se você não canta bem, pode o tiro sair pela culatra, né? E aí não adianta ficar na janela cantando que vai dar ruim. Declaração de amor pode ser por meio de gesto também. Às vezes pelo que nós fazemos e às vezes até pelo que nós não fazemos, porque às vezes alguém nos dá um pataço, né? Nos trata mal e a gente fica quieto. Respira fundo e pede a força de Deus. E não respondendo na mesma moeda pode ser uma declaração de amor do seu filho, dos seus pais, do seu marido, do seu esposo. Às vezes o fato da gente ter a sabedoria do silêncio, não vou responder, pode ser uma grande demonstração de amor. Não pagar na mesma moeda. Isso é muito desafiador. Eu me lembro na escola, eu estudei numa escola luterana na minha cidade natal, Colégio Concórdia, Santa Rosa, Rio Grande do Sul. E eu me lembro que um dia veio uma colega de aula e disse assim: sabe a fulana?
ela te acha bonito. Se era alguém que nós estávamos interessados, a outra pessoa já percebia, ia lá do outro lado e fazia a mesma coisa. E às vezes nenhum estava interessado e nem o outro estava interessado, e vinha esse cupido que fazia o meio de campo e que dizia: alguém gosta de você. Já passaram por isso? Já fizeram isso? Na minha simples percepção, nos meus 51 anos de idade, eu sinto que está faltando pessoas no mundo assim, que digam para os outros: alguém ama você, alguém está profundamente interessado em você. Faculdade, escola, vizinhança, trabalho, família, tem alguém interessado em você. E aí eu quero que só ouça o que eu vou falar ainda. Quem pelo menos tem um colega de trabalho, um colega de escola, um vizinho, um amigo, um parente que, se Deus chamasse hoje, você ia ficar pensando assim: ai. Sabe aquele afilhado que você prometeu lá, que você ia cuidar da educação espiritual, que talvez você tentou e não deu certo, ou filho, ou pai, ou mãe, ou tio, sobrinho, e que você está preocupado porque pensa assim: puxa vida, se Deus chamasse ele hoje, ou semana passada, ou se chamar amanhã desse jeito, vai dar ruim também. Talvez você veio hoje aqui na igreja e Deus está querendo dizer algo para você. Primeiro, que Ele ama você, e segundo, que através de você Ele pode estar e está querendo dizer que Ele ama outras pessoas. Eu gosto demais desse versículo: Ele nos ama. E a gente pode dizer isso de outro jeito. Vocês sabem de cor esse texto da Bíblia? Vamos dizer juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer é ser um morto-vivo já nesse mundo. E quando sair desse mundo, o pior lugar do mundo que a gente sabe, nós acabamos de confessar no credo, falamos do pior lugar de todos, que a gente nem gosta de falar, mas é o inferno, e ele existe. E a grande estratégia desse Satanás que tentou Jesus é: não acredito nessa bobagem que inferno existe. E quando a gente não acredita, relaxa, e quando relaxa, a gente está fazendo o que ele quer. Quantos de vocês já cantaram essa música? Vamos ver se a gente lembra. Vamos lá? Só a primeira estrofe. Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Torna a dizer: Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Então, quando você for tentado um dia pensar assim: a minha vida não vale a pena, porque ninguém gosta de mim. Não. O Todo-Poderoso tem um amor fantástico por você. A mim. Nunca me esqueci também numa igreja chamada Concórdia, em São Leopoldo, quando eu fui num culto no mês de agosto, na época, pastor Nelson Lauter estava lá com essa música Deus tem amado. Eu pensei: o pastor se enganou, não é Natal? Mas Deus tem amado o mundo inteiro, tinha que ser cantado uma vez por semana, nas nossas casas, os nossos filhos e os nossos netos. Deus amou o mundo, Deus tem amado, são maneiras de nós sermos os cupidos, maneira de nós dizermos, fazermos uma declaração de amor, ou de nós ouvirmos uma declaração de amor do nosso Deus. Em Hebreus capítulo 11, aí tem um texto muito interessante. Aqui diz o seguinte: alguns foram insultados e surrados, outros acorrentados e jogados na cadeia. Está falando de pessoas que, porque sabiam que Deus amava elas, elas deram testemunho e elas foram até o fim. Podiam ser debochados, podiam ser ridicularizados, podiam ser ameaçados de morte, podiam ser dito: cala a boca. E eles, por causa do amor de Deus,
eles foram insultados, surrados. Pensem no apóstolo Paulo. Como é que foi a morte de Paulo? Cerrado ao meio. Pedro crucificado de cabeça para baixo ainda, porque ele disse: não sou digno de ter a mesma morte do meu Jesus, porque neguei. E aí a gente pensa em Tiago, irmão de Jesus, mesma coisa que João Batista, ó, cabeça cortada. E dos discípulos a gente diz que talvez o João morreu de morte morrida e os outros de morte matada. E não sei se você sabe, mas 200.000 pessoas. Isso dá umas 7 cidades de vocês. Todo ano pessoas morrem porque alguém bota uma faca no pescoço, uma pistola, uma metralhadora e diz: nega a tua fé em Jesus. Fanáticos religiosos e o povo cristão diz: não nega. E aí morre explodido, morre fuzilado, morre decapitado. Morre 200.000 pessoas todos os anos por causa da fé em Jesus. E aqui Hebreus já disse isso, ó. Outros foram mortos a pedradas, cerrados pelo meio. Alguém lembra de quem foi apedrejado e ainda disse: estou vendo? Alguém lembra o nome daquele mártir? Estevão. Atos dos Apóstolos fala. Outros cerrados, outros mortos à espada, andaram de um lado para outro, vestidos de pele de ovelha, de cabra, eram pobres, perseguidos, maltratados, andaram como refugiados, desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus. Deus deu aquela declaração de amor: eu amo você. E eles, sabendo que Deus os amou primeiro, eles foram até o fim. Eles não desistiram. Vamos ler junto comigo? Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. Não esqueçam isso. Se tem alguém lá do outro lado da rua e a gente diz: ô João, a gente está chamando o João com um objetivo, nem que seja para dar bom dia, boa noite. Então, quando Deus chama a gente, Ele tem um objetivo. Eu quero você. Eu quero você para que você não esqueça disso. A fim dele. Olha só. Melhor motivação não existe do que essa. Nós amamos porque Deus amou primeiro. Eu venho no culto porque Deus veio primeiro ao meu encontro. Eu leio a palavra porque na palavra eu encontro Deus. Eu oferto porque Deus ofertou primeiro. Eu faço qualquer coisa porque Deus fez primeiro. E olha o que Pedro diz: vocês são raça escolhida. Não é encolhida. Não é escolhido. Sacerdote do rei, nação completamente. Ele não está dizendo vocês são. Ele não está perguntando, ele está dizendo vocês são. Privilégio, está dizendo vocês são os privilegiados. Povo que pertence a ele, vocês foram escolhidos para. Sempre é instrumento de finalidade, que para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Quem é da igreja que está aqui hoje, eu queria compartilhar com vocês uma preocupação que eu tenho. Sabe quando a gente tem assim, todo dia um banquete na nossa casa? Mas todo dia, imagina que na sua casa todo dia você pudesse ter churrasco, bife, as melhores lasanhas, você tivesse aquela comida assim que é de Natal, de Ano Novo, de aniversário, todo dia. Daqui a pouco você nem dá bola mais. Daqui a pouco alguém que está fugindo da guerra lá na Ucrânia, que conseguiu pegar 2 maçãs, uma para cada filha, e diz que isso foi tudo lá em 2, 3 dias de repente. E diz: opa, não precisa faltar para valorizar. Nessa igreja aqui, vocês que sabem desde quando ela existe, desde que ela existe, está sendo falado que Deus ama vocês e através de vocês Deus quer mostrar o amor para muitos. Não estou falando nenhuma novidade, mas às vezes a gente esquece disso. Que Deus nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes nós não éramos povo, agora somos. Antes não conhecíamos, agora já recebemos a misericórdia.
Vocês se dão conta quando vocês vêm na igreja o pastor diz: eu os perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez Deus está dizendo: eu amo tanto você que por causa do seu pecado eu mandei o meu filho para dar o céu para você. E não esquece que tem alguém do seu lado, tem alguém que você conhece, e talvez está faltando um convite. A gente nem precisa falar muito. Quando tem a história de Filipe e André lá no livro de Atos dos Apóstolos, o que está escrito lá? Um irmão convida o outro e diz: vem e vê. Só isso, convidou, vem. Ele não fez grandes discursos, só disse: vem. Vocês sabiam que 70% das pessoas que vêm para Jesus, mais de 70%, é porque um amigo convidou. Um amigo disse: vai comigo na igreja. Convidou. Aí quando a gente traz alguém que vem, que o Espírito Santo faz a parte dele. A nossa parte é convidar. Ele nos ama. Vamos ler de novo, para não esquecer. Ele nos ama e pela sua morte nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. Antes de Deus ter nos amado e nos chamado, nós não éramos nada. Antes de sermos líderes, de sermos pastores, de sermos missionários, de ser instrumento, e eu dedico essa palavra para o pastor Roberval e para os líderes da igreja, e para os cristãos da igreja. Antes de tudo, de cargo, porque a gente é filho de Deus em Cristo, nós podemos dizer: está bem, pastor, está bem, liderança, contem comigo para ajudar a ensinar as crianças. Está bem, pastor, conta comigo para ajudar na diretoria da juventude, de servas, de leigos, para cantar. Eu não vou cantar para os outros, vou cantar para o Senhor. Contem comigo, porque eu sou isso daqui, por causa do que aconteceu numa cruz que não era tão bonita como essa. Nós somos amados. Olha essa história. Conheci essa senhora lá em 2019. Fui numa viagem para o Nordeste, porque não sei se vocês sabem, todas as capitais do Nordeste tem uma igreja luterana. E tem uma igreja luterana que começou com ouvintes da hora luterana. Todas as capitais. Então a gente tem que agradecer a Deus. Quem já foi para o Nordeste um dia visitou uma igreja lá, os programas de 5 minutos com Jesus e da hora luterana chegaram antes que a igreja lá. E aí teve pessoas, e eu conheci essa senhora há 91 anos e fiquei sabendo que ela ainda está viva, então ela está com 94. Essa senhora Maria Tereza, lá em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife. Tem 3 igrejas que eu conheci lá em Recife. E ela disse o seguinte: na igreja luterana foi onde eu conheci a vida nova. Atos dos Apóstolos, a leitura de Atos 5 fala disso. A vida nova, a nova vida que é Jesus. E ela disse isso aqui, E olha como é que ela conheceu. Ela não ouviu o programa de rádio, mas teve uma outra pessoa que foi chamada, que foi esse senhor aqui, o José Wilson. E ela disse o seguinte: a riqueza entrou na minha casa pelo convite do José Wilson. José Wilson, lá do Recife, entrou em contato com a Hora Luterana de São Paulo, que falou com a direção nacional lá do Rio Grande do Sul, e disse assim: vamos ter que mandar um missionário lá. E mandamos um missionário e começou uma igreja, e esse senhor começou a convidar quem? Vizinhos. Vizinhos. Ah, pastor, mas eu tenho os vizinhos, são os piores do mundo. Esses que precisam. Jesus veio chamar quem mesmo? O que diz a Bíblia? Os justos? Os sãos que precisam de médico? Naquela minha vizinha lá não tem jeito. Você não tinha e Deus deu um jeito. Você está aqui. Eu estou aqui, o pior do mundo. Eu assino o que Paulo disse. Eu sou o pior. Eu digo, eu não sou o segundo então, Paulo. Eu sou o segundo. Ninguém tira o segundo lugar de mim. E Deus teve misericórdia de você e de mim, e a gente está numa igreja hoje. Vocês não se dão conta que isso é um milagre do tamanho do mundo, que a gente está dentro de uma igreja?
A gente acabou de dizer que crê em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa senhora aqui, o que ela disse aqui, gente milionária de fé. Esses tempos um pastor lá em São Paulo, no hospital, deu um livro desses aqui, ó. 5 minutos com Jesus lá no hospital. A gente faz parceria, entregamos 17 mil livros desses aqui para a igreja, para os pastores, para projetos missionários. 11 mil foram para o hospital. 11 mil desses livros aqui nós entregamos. Vocês compram e a gente pega o lucro e distribui para os hospitais. 11 mil desses livros aqui. E um desses que a gente ficou sabendo a história, uma senhora disse assim: pastor, o senhor me deu há 2 anos atrás eu já li ele 2 vezes, não tem outro. O pastor veio lá, pediu para ela vir na igreja, ela veio lá, pegou o livro dela e disse o seguinte: isso aí vale mais que o carro 0 km. O pastor me disse que 100 famílias aqui da igreja compram com 5 minutos. Eu acho que tem mais de 100 famílias na igreja, né? E uns 30 compram Castelo Forte. Queria fazer um desafio para vocês no final do próximo ano, porque agora esgotou, não tem mais. Que cada família que compra um, comprasse pelo menos mais um. Mais uma pessoa que você quer ver no céu. Não é alguém que lá que é firme numa outra igreja, não, deixa ele lá feliz. Mas alguém que da sua família se diz: olha, vou tentar, lança semente, às vezes não dá certo. Outro ano você lança para outro. Mas, ó, gente, presente mais barato que 20 e poucos reais não existe. Compre pelo menos mais um. Pastor, no final do ano você me conta se o pessoal deu certo a ideia. Mas pode comprar 2. Tem um pessoal no escritório de contabilidade que começou comprando 5, comprando 10, comprando 20, presenteando os funcionários, pessoal que tem comércio, que tem empresa, presenteando o fornecedor. E eu fico muito feliz com isso. Sou milionário de fé. E eu faço essa pergunta: você quer a salvação eterna dos seus familiares, das pessoas que vendem alimentos para você? O pessoal lá do mercadinho precisa de Jesus. Se você tem um mercadinho, seus clientes precisam de Jesus. Quem cuida do seu cabelo? Eu estou vendo aqui muitos cabelos bonitos, né? O pessoal vai lá fazer a unha, sobrancelha. Você nunca pensou em dizer: eu vou fazer a diferença lá? Para aquela pessoa que vende o cheeseburger lá para mim, quando a gente vai lá com os jovens e não tão jovens, que cuida do cabelo, unha, carro, mecânico do seu carro, quem cuida da sua casa, os alunos, ou professores, ou amigos, ou namorados. Olha aqui, gente, um desafio: 15 de outubro é dia do professor, mande um presentinho através dos seus filhos. Dia 8, o Dia Internacional da Mulher, logo na terça-feira aqui, dá para fazer alguma coisa, presentear e dar alguma coisa de Deus para muitas pessoas. Seu namorado, me desculpa, queridos e queridas aqui, vocês têm namorado não gosta de Deus, já vou dizer uma palavra bem séria, a mesma palavra que eu digo em sepultamento: meus pêsames. Vai doer. Verdade? Nossa, quanta gente já chorou nesses ombros aqui. Eu não ouvi minha mãe, não ouvi meu pai, escolhi alguém que só debochava de Deus e pensei: eu vou mudar. Olha, gente, é uma aposta no escuro, tá? Alguém que tenha Jesus vai ser muito melhor, porque se ele conhece Jesus, ele sabe de pedir perdão, ele sabe de perdoar, é menos difícil. Se você quer a salvação, não tem outro jeito. Olha o que igrejas nossas fazem: vão lá no hospital, na portaria, dá para o pessoal fez cestas, servas fizeram lá os tipo, mais bolachinha e tudo. Olha aqui, ó. Todo mundo triste. Vocês estão vendo como o pessoal fica triste quando ganha presente? Olha os confirmandos. A juventude pode fazer uma coisa aqui. Achei lindo que essa menina aqui, Sofia é o nome dela, fui dar uma palestra lá para os confirmandos numa igreja, e eu falei sobre a missão, e eles compraram a ideia de sair para a rua e me mandar foto pelo zap. E olha que essa menina disse, que eu perguntei: por que vocês foram no posto, né? Ela disse: nós fomos entregar combustível da palavra de Deus para a vida não parar, para chegar no destino certo. Está precisando de salvação? Pergunta no posto Piranga.
Não ganho nada, tá? Acho que eu vou fazer uma sociedade com o Poço Ipiranga, é a hora luterana aí, tá? Olha só, essa menina aqui, eu perguntei para ela, não foi o menino que disse, eu perguntei, por que você foi lá no açougue, né? E a menina moram na mesma rua, no mercadinho. Ele disse assim, a gente tem que alimentar, né, pastor? Quem nos alimenta, o senhor falou do pão da vida. A palavra volta vazia? Deus disse que não. A gente vai ser surpreendido no céu. Então hoje, falando com o pastor, ele me relembrou de uma coisa que o pastor falou no sepultamento da minha mãe, só que o pastor acrescentou uma coisa que eu não me lembro do pastor que fez o sepultamento da minha mãe. Minha mãe faleceu com 45 anos. E o pastor Valdemar Martin, ele disse o seguinte: a dona Edith, ela no céu vai ser surpreendida. Ela vai encontrar pessoas que ela talvez não imaginava que ia encontrar. No céu não tem tristeza, mas vamos imaginar que ela não vai encontrar pessoas que ela tinha certeza que ia encontrar, porque vivia uma vida de aparência, né? É fácil ser um túmulo caiado, como diz Davi. E o mais surpreendente, daí o pastor me lembrou hoje, o mais surpreendente no céu, além de encontrar pessoas que eu não pensava, talvez não encontrar alguns que eu jurava que estariam, o mais surpreendente no céu, eu vou estar pela fé em Jesus. Não por obras de nada, porque eu não mereço. E finalizo contando para vocês, quem já conhece me perdoa, mas uma igreja teve um estagiário. Essa igreja aqui já teve estagiário na sua história? Nunca teve? Estagiário é aquele estudante de teologia que precisa passar um ano, né, numa congregação aprendendo na prática as coisas. Chegou o estagiário lá, geralmente eles vêm mês de janeiro, né? É para o pastor também poder tirar férias e poder voltar para acompanhar o trabalho. Chegou o estagiário e o pastor disse para ele: final de semana você prega, porque eu não vou tirar férias se eu não ver que você dá conta do recado. E aí o jovem pastor saiu do banco, veio para o púlpito, e a igreja não estava assim tão cheia, né? Período de férias. Mas daí o estudante olhou, deu um pavor dele, começou a tremer, deu um nervoso, deu um branco, daí ele disse assim: vocês sabem o que eu vou dizer? Só se olhou. O pessoal balançou a cabeça, não. E ele disse: nem eu. Deus abençoe vocês, amém. E sentou. O pastor olhou para ele e disse: que isso, rapaz? Estou deu nervoso aqui, não vai acontecer isso comigo, mas fiquei nervoso com o tamanho da igreja. O pastor disse assim: eu não vou sair. Foi lá e ligou para o lugar que ele ia ficar, uma casa, uma pousada na praia. Não vou, essa semana aqui aconteceu um imprevisto. Aí disse para o cara: o próximo final de semana, pessoal nos grupos de WhatsApp, né? Tem um estagiário maluco lá. Deu branco, não sabia o que dizer. Próximo culto, a igreja cheia. Aí o pessoal disse assim: o que ele falou? Ele só fez uma pergunta, você já sabe o que eu vou dizer? Ele disse que não. Ele disse que nem eu, e sentou. Se ele vier com essa pergunta, a gente disse que já sabe o que ele vai dizer. Pronto. Aí aconteceu a mesma coisa, ele olhou mais nervoso, a igreja cheia. Você já sabe o que eu vou dizer? O pessoal disse sim. Disse: então eu não preciso dizer de novo. Sentou. Próximo final de semana, pensa na igreja lotada aqui, assim, o pessoal botou o banco, todo mundo olhando pelas janelas, cadeira no corredor, todo mundo apertado aqui. Até quem não era da igreja, que se conhecia a igreja, né? Estagiário missionário mesmo. Pronto. Próximo final de semana, o pastor perdeu 2 semanas de férias e disse assim: se tu vier de novo, não der o teu recado, pode ir embora para o seminário, volta. Igreja lotadíssima. Ele chega aqui, o pessoal se combinou, a pegadinha do estagiário. Se ele falar a mesma pergunta, vamos combinar assim, metade aqui da igreja diz sim, metade aqui diz não. Vamos combinar aqui, eu faço a pergunta e vamos começar. Vocês já sabem o que eu vou dizer? Sim. Vocês digam sim aqui, vocês digam não. Aí o estagiário aqui, vamos lá, com força. Vocês já sabem o que eu vou dizer? Não. Então quem sabe, conta para metade que ele sabe. Queridos,
vocês fazem parte de uma metade que sabe o quanto Deus ama vocês. Pense em todos esses que talvez não saibam, estão precisando de um convite, de uma coragem. Esse é o nosso grande lema dos 75 anos. Vão e anunciem ao povo tudo a respeito dessa nova vida. Por quê? Porque nós amamos, porque fomos amados primeiro. O Jesus da Bíblia é o mesmo que diz: estarei com você todos os dias, nas boas e nas ruins. Quando a gente entra na igreja, está lá a mensagem da cruz. E quando a gente celebra os 75 anos da hora luterana, a gente existe na hora luterana para fazer o que vocês fazem também: apontar para a cruz e no perdão de Jesus. Por gentileza, fiquem em pé. Nós vamos cantar o que Davi, hoje nós vimos o Salmo 32 no culto. Davi disse: olha, eu sou muito ruim, eu sou muito pecador, enquanto eu não confessei o meu pecado, eu chorava o dia inteiro até cansar. E depois Davi escreveu o Salmo 51, dizendo: cria em mim, ó Deus, um puro coração. E nós vamos pedir isso para o nosso Senhor: cria em nós um coração mais sensível às necessidades dos outros e mais disposto a compartilhar o amor de Jesus. Cantemos então. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a alegria da tua salvação, e sustém-me como voluntário Espírito. Podem sentar-se. Queridos, esse é um momento sempre especial. Nada que a gente vai dar para Deus é aquilo que Deus não nos deu primeiro. Nós só podemos ofertar porque Deus nos dá as condições. E eu quero convidar você hoje para ofertar com muito carinho para essa sociedade missionária que está completando 75 anos no mês que vem. Ontem eu estava em viagem e o pessoal me mandou fotos. Ontem nós começamos uma reforma no prédio que ele já tem 40 anos e foi comprado usado já. E esses dias a água não vinha mais para os banheiros e a instalação elétrica deu pane. E a gente precisou começar uma reforma ontem, nesse ano dos 75 anos. Mas mais do que isso, não só pensando no prédio. Não sei se você sabe, mas o estado do Sergipe, capital Aracaju, tem 75 municípios. E temos uma igreja lá na capital. E o pastor André Bender nos pediu ajuda para visitar todos os 75 municípios, para entregar literatura em todos os 75 municípios e para começar um trabalho missionário em alguns. Ele pediu ajuda, porque o material, ele foi entregar um desses materiais aqui. Amanhã o pastor vai ver uma foto disso, e quem estiver no encontro de líderes, o pastor foi entregar isso lá na quarta cidade mais antiga do Brasil, lá no estado do Sergipe, no quartel da polícia. E o pastor entregou para o comandante e os soldados disseram assim: não tem um para a gente levar para casa? Então nós nos comprometemos a enviar 75 literaturas para cada um dos 75 municípios do estado do Sergipe.
Talvez numa próxima vez que eu vier aqui, eu gostaria de dizer que temos mais uma igreja, ou começamos mais um trabalho lá. E as ofertas de vocês agora vão ajudar para que nós tenhamos condições de continuar existindo. A Hora Luterana não ganha os 11% da IELB, né, que as nossas ofertas fazem. A gente depende das ofertas. E os cultos da Hora Luterana são muito importantes. Então, esse momento aqui, conforme o costume, vocês colocam as ofertas de vocês, e as ofertas soltas, né, as ofertas do prato, elas serão destinadas para a Hora Luterana. Enquanto isso, a gente vai cantar em gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele fez por nós. Queridos e queridas, eu quero convidá-los para nós falarmos com Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, gratidão profunda por este dia que o Senhor nos presenteia, por este 5 de março de 2022, Pai, dia único na vida de cada um de nós. Muito obrigado por todas as bênçãos materiais e principalmente as bênçãos espirituais, e entre estas, Senhor, sermos relembrados que Tu nos amas, que Tu deste o Teu amado Filho Jesus por nós, e que apesar dos nossos muitos pecados, o Senhor nos deu o Seu Filho. Gratidão a Deus por esta igreja, por suas famílias, por seu pastor, pelo ministério da pregação aqui, pela família do pastor, pela liderança, pelos departamentos, pelas pessoas que estão aqui no culto, Senhor, que devem estar pensando em tantos amigos, tantos familiares, tantos conhecidos que precisam de um cupido, precisam conhecer o Teu amor, precisam saber, Senhor, que em Cristo nós somos novas criaturas. Pai amado, Tu conheces o coração, a luta, a vida de cada um que está aqui. Tu sabes, Senhor Deus, aqueles que estão desanimados, que vivem ansiosos,
que estão muito preocupados com o dia de amanhã. Tu sabes, Pai, os casamentos que estão em crise. Tu sabes, Senhor Deus, onde o diálogo está escasso, onde as palavras muitas vezes são ásperas. Tu sabes, ó Deus, as famílias que estão passando por problemas, que lidam e lutam com vícios. Tu também sabes, ó Deus, todos aqueles que choram porque sentem falta de um ente querido. E obrigado porque Tu és o Deus que vê, o Deus que estende a mão, e o Deus que nos diz por meio do profeta Isaías, que todos os dias, ano após ano, o Senhor os pegava e carregava no colo. Pedimos a Tua bênção sobre todos que estão aqui. Estende a Tua mão, fortalece a fé do Teu povo e abençoa tudo aquilo que é feito nesta igreja e através destas famílias para a salvação de mais pessoas. Pedimos por todos os projetos missionários que existem aqui na região, Senhor Deus. E também pedimos pelo pastor Giliardi Ribeiro e a missão Irupi, que o Senhor o abençoe nesse tempo de descanso e de férias. Pedimos pela nossa igreja no Brasil, pelo nosso seminário, pelos nossos educandários, pela hora luterana, Pai, que continua trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. Abençoa os nossos funcionários e abençoa todos aqueles que nos apoiam. E muito especialmente, Pai, quando às vezes reclamamos da vida, ajuda-nos a lembrar da Ucrânia, dos seus cidadãos, desse mais de 1 milhão de pessoas que já fugiu, das centenas que já foram mortas, daqueles que perderam as casas, aqueles que têm fome, aqueles que têm medo do barulho de tiro, de explosões e de perder a vida. Fortalece a fé daqueles que te seguem e os guarda e os protege em Tua bendita mão. Porventura, Pai, aqueles que aniversariaram na semana que finda hoje, ou que vão aniversariar na próxima semana e que fazem parte dessa igreja, que Tu os abençoes. No nome santo de Jesus, na unidade do Espírito Santo, nós Te agradecemos, Pai, e Te pedimos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Pode sentar-se. Concluímos o nosso culto com Cristo para Todos, 119 no nosso cancioneiro Louvai ao Senhor.